É terça-feira, 2 de janeiro de 2026, às 8h15 da manhã. Neste exato momento, estamos 15 horas dentro das restrições de exportação de prata impostas pela China. E já agora, 37,4 milhões de onças desapareceram dos cofres da Comex ao longo dos últimos 47 dias de negociação. O prêmio em Xangai explodiu para mais de 8,12 dólares por onça. A CME acabou de aumentar os requisitos de margem para os futuros de prata pela segunda vez em apenas 2 semanas, lançando os investidores altamente alavancados numa espiral de pânico. E, no entanto, você não vai encontrar isso na CNBC. A Bloomberg está em silêncio. Wall Street sorri. Mas eu estou a dizer-lhe agora: pare tudo e o que estiver a fazer, desligue o ruído, olhe para o ecrã, porque algo muito mais perigoso do que qualquer taxa de juro ou previsão de PIB está indo a acontecer. O mercado da prata fraturou-se em 3 realidades paralelas: preço em papel, preço físico e o preço zumbi. Um número impresso num ecrã que ninguém honra no mundo real. As placas tectônicas deste mercado estão a mover-se e acabamos de sentir o primeiro tremor. Então pergunte a si mesmo: você acredita em coincidências? Ou será esta a primeira brecha antes de todo o sistema se romper por completo? Para compreender o que está aí a acontecer hoje, precisamos de rebobinar a fita, não apenas dias ou semanas, mas décadas, porque a prata sempre existiu nas sombras do poder. Ela não é apenas um metal precioso, é uma espinha dorsal industrial, uma relíquia monetária e, cada vez mais, uma ferramenta geopolítica. E no dia 1 de janeiro de 2026, a China deixou a sua posição absolutamente clara. A prata passou a ser um recurso estratégico. Entraram em vigor novos controlos de exportação, restringindo as remessas de prata refinada para fora do país. Apenas 44 empresas chinesas, escolhidas a dedo por Pequim, estão agora autorizadas a exportar. Todo o resto, bloqueado. Isto é muito mais importante do que a maioria das pessoas imagina, porque a China não se limita a extrair prata. Ela refina entre 60% e 70% de toda a prata mundial. A China é para a prata o que a Arábia Saudita é para o petróleo. Isto não é apenas uma política comercial, é uma arma, e surge exatamente no momento em que o sistema financeiro ocidental está a se aprofundar a sua dependência de derivados de prata, contratos em papel, exposições sintéticas e ETFs que podem ou não estar realmente lastreados em metal físico. Então, vamos definir claramente o que estamos realmente a observar. O preço de pânico é o preço que surge quando os compradores percebem subitamente que não conseguem obter metal real e passam a pagar qualquer valor. O preço zumbi é a ilusão exibida num ecrã de negociação, mantida viva por algoritmos e liquidez artificial, mas totalmente desligada da oferta real. E o preço físico, esse é aquele de que ninguém fala, aquele que é sussurrado entre refinarias, cofres e compradores soberanos. Neste momento, os 3 preços estão a divergir, e a arbitragem que antes os mantinha unidos está quebrada, porque quando um sistema depende do movimento do metal e o metal deixa de se mover, a verdade começa a vir à superfície. Então deixe-me perguntar-lhe: o que acontece a um mercado quando o preço se torna irrelevante e a única coisa que importa é a posse? No ecrã, a prata está a ser negociada aos 73,80 reais por onça na Comex. Mas se você for um joalheiro em Mumbai, um fabricante de painéis solares em Taiwan ou uma casa da moeda em Munique, tente obter prata física a esse preço. Provavelmente enfrentará um prêmio de os 5, talvez de 8 até os 10 reais por onça, se conseguir encontrar alguma quantidade disponível. É aqui que ocorre a fractura. O preço em papel está a dizer uma coisa, o preço no mundo real grita outra completamente diferente. Em Xangai, a prata à vista está sim a ser negociada com um prêmio de 8,12 por onça, em relação ao referencial da LBMA,
Deixe isso assentar. A China, o maior centro de refinação do mundo, está a precificar a prata física quase 11% acima do maior mercado financeiro global. Isto é o que chamamos de backwardation em esteroides. Normalmente, os contratos futuros são negociados acima do preço à vista para compensar custos de armazenamento e risco. Mas não agora. Hoje, os compradores estão tão desesperados por entrega imediata que pagam mais pelo metal hoje do que pelo metal amanhã. E isto não é teórico. Os armazéns na Ásia estão a esvaziar-se. A Bolsa de Ouro de Xangai reportou uma queda de 86% nos inventários de prata em cofres ao longo dos últimos 9 meses. Os distribuidores estão a colocar avisos de sem entrega em contratos que antes eram cumpridos sem dificuldade. E em Nova York, a COMEX perdeu mais de 37 milhões de onças da sua prata, registrada desde outubro. Isso equivale a mais de 1.100 toneladas drenadas em silêncio. Por que razão a arbitragem não está a corrigir isto? Porque o fluxo está quebrado. Não se pode arbitrar aquilo que não se consegue transportar. Entre proibições de exportação, restrições de entrega e o aumento do risco político, a prata já não flui suavemente de leste para oeste. Ela acumula-se, ela fica retida, ela espera por um acordo melhor. E isso cria aquilo a que eu chamo de mercado da prata de 3 cabeças. O preço da COMEX, fortemente vendido a descoberto, dominado por algoritmos e cada vez mais desligado da realidade física. O preço do Oriente, impulsionado pela procura de compradores reais, com necessidades reais de entrega. O preço fantasma, contratos futuros mais distantes na curva, que já não implicam entrega, mas apenas opções para especulação. Isto não é um erro de precificação, é uma fragmentação, uma fissura no espelho. E quando um mercado aceita que o preço exibido no ecrã já não compra o produto na sua mão, a confiança colapsa. Agora, pergunte a si mesmo: se o preço da prata já não reflete oferta e procura, o que é que ele está realmente a refletir? No dia 29 de dezembro de 2025, o CME Group, operador da COMEX, fez um anúncio de forma silenciosa. Eles aumentaram os requisitos de margem inicial para os contratos futuros de prata para 25 mil por contrato. Isto representa um aumento de 25%, o segundo em apenas 2 semanas. Sem conferência de imprensa, sem entrevistas, apenas um comunicado, discretamente publicado no site. E ainda assim, isso abalou todo esse complexo de derivados. Por quê? Porque a margem é oxigênio. Quando se aumentam os requisitos de margem, sufocam-se os traders alavancados. Força-se a colocação de mais garantias, ou a liquidação de posições. E num mercado onde a entrega física está a aumentar e os preços à vista estão a disparar, essa pressão torna-se letal. Então deixe-me perguntar-lhe, quem beneficia quando os pequenos compradores alavancados são forçados a fechar posições, mas os grandes vendidos a descoberto permanecem protegidos? Porque é exatamente isso que isto parece ser. Vamos recuar um pouco. Em 1980, quando os irmãos Hunt tentaram controlar o mercado da prata, a COMEX aumentou as margens 5 vezes em 8 semanas. A prata caiu de os R$ 50 para os 11 yuans. Os compradores foram destruídos. Os vendidos, maioritariamente insiders de Wall Street, foram salvos. Em 2011, quando a prata voltou a aproximar-se dos 50 por onça, a CME aumentou as margens 5 vezes em 9 dias. O mercado despencou 30% em 2 semanas. Mais uma vez, a margem usada como arma. E agora, estamos a ver o mesmo guião, mas desta vez as apostas são muito mais altas, porque o metal físico simplesmente não existe em volume suficiente. A prata registrada na COMEX está quase 70% abaixo da sua média dos últimos 5 anos. A oferta disponível está em secar rapidamente, portanto, se demasiados compradores exigirem entrega física, pode não haver prata suficiente para cobrir. E o que se faz quando não se consegue cumprir a entrega? Aumenta-se a margem
força-se a liquidação, reduz-se o número de contratos que podem ser convertidos em prata real. É por isso que eu digo, a CMU não está apenas a gerir a volatilidade, ela está a gerir a própria sobrevivência. Agora repare no silêncio dos grandes bancos. JP Morgan, HSBC, Citibank estão entre os maiores intervenientes nos metais preciosos. As suas posições atravessam tanto o mercado físico como o mercado de derivados, mas nenhum deles fez qualquer declaração pública, nada sobre as escassezes, nada sobre os prêmios, nem sequer sobre os aumentos de margem. Por quê? Porque reconhecer a fractura significa reconhecer o risco, e esse risco não ameaça apenas a prata, ele ameaça todo o sistema de preços em papel. Então volto a perguntar, estamos a assistir a um simples ajuste de margem? Ou isto é a resposta em câmara lenta de uma instituição que já não consegue cumprir as suas promessas? A liquidez é uma coisa curiosa. Ela está sempre lá, até deixar de estar. E quando você percebe que desapareceu, as saídas já estão bloqueadas. No final de dezembro de 2025, algo extraordinário aconteceu. O único ETF de prata da China, operado pela Bozera Asset Management, deixou de aceitar novos investidores. O motivo? Demasiada procura, demasiada volatilidade de preços e uma desconexão crescente entre o valor líquido dos ativos do fundo e o mercado físico. Deixe-me repetir isto. Um ETF, concebido para lhe dar exposição à prata, foi sobrecarregado por pessoas que tentavam comprar o metal real. Agora, avance para a Europa. Em Zurique, compradores industriais estão a relatar atrasos de entrega de 6 a 8 semanas para encomendas de prata em grandes volumes. Fabricantes na Alemanha começaram a se acumular contatos de prata, alertando para uma escassez não vista desde 2008. E depois, Londres. Normalmente, a taxa de leasing de prata em Londres, o custo para emprestar prata física, situa-se perto de zero. Em dezembro, disparou para mais de 2,8%, o nível mais alto em mais de uma década. Por quê? Porque os vendedores a descoberto precisavam de emprestar prata para cumprir entregas, mas ninguém queria emprestar. Isso, meus amigos, é um short squeeze em câmara lenta. Mas aqui está o ponto de viragem. Em vez de admitir a escassez, o mercado simplesmente aumenta os custos, aperta as garantias e espera que você deixe de pedir entrega física. A ilusão de liquidez é preservada, no papel. Mas, por baixo da superfície, as mesas estão em pânico. Os contratos estão a ser renegociados. O metal está a ser acumulado. Agora, dê um passo atrás. Na COMEX, a prata registrada está a cair. Em Xangai, os prêmios estão a subir. Em Londres, os custos de empréstimo estão a disparar. E, globalmente, auditorias de cofres estão a ser adiadas ou mantidas em sigilo. Diga-me, que tipo de mercado saudável se comporta desta maneira? Isto não é volatilidade, isto é desidratação sistêmica. E quando a liquidez desaparece, a confiança é a próxima a ir embora. Porque quando chega o momento de converter promessas em papel em metal real e todos correm para a saída, apenas um punhado vai conseguir sair. O resto vai ficar a segurar contratos, não onças, promessas, não posse. E nesse momento não importará o que o ecrã mostrar, só importará quem tem as chaves do cofre. Quando o mercado da prata se fragmenta, as consequências não ficam limitadas a traders ou fundos de hedge. Elas propagam-se pelas economias, através das fronteiras e entram na própria arquitetura das finanças globais. Comecemos pela China. Ao bloquear as exportações de prata, Pequim está se a enviar um sinal claro de que a prata passou a ser um recurso estratégico e não uma mercadoria livremente negociada. Este movimento reflete restrições anteriores aplicadas às terras raras e ao grafite. Mas a prata é diferente, porque a prata situa-se na interseção entre energia, eletrônica e dinheiro. E ao acumulá-la, a China está efetivamente a dizer: já não confiamos no sistema ocidental
de preços em papel. Queremos metal, não promessas. Dentro do país, a procura doméstica está a disparar. As vendas de joalharia em prata aumentaram. Fabricantes de painéis solares estão a pressionar por alocações diretas. E compradores soberanos estão a entrar no mercado em silêncio, acumulando fora das bolsas públicas. Entretanto, nos Estados Unidos, a resposta é mais subtil, mas igualmente reveladora. Em novembro de 2025, o Departamento do Interior adicionou a prata à sua lista de minerais críticos, algo inédito na história. Pouco depois, o Departamento do Comércio lançou uma investigação ao abrigo da secção 232 para avaliar se as importações estrangeiras de prata representam uma ameaça à segurança nacional. Pense bem nisso. A mesma cláusula que já foi usada para impor tarifas sobre o aço agora está direcionada para a prata. E por quê? Porque os Estados Unidos importam mais de 75% da sua prata, principalmente do México e do Canadá. Se a China cortar o fornecimento e outros seguirem o mesmo caminho, os ICMOI serão forçados a reconstruir um estoque doméstico de prata ou a correr o risco de escassez nos setores solar, eletrônico e de defesa. Depois há a Europa. A Câmara de Comércio Europeia, na China, emitiu um aviso raro no final de dezembro. A maioria das empresas associadas espera ser negativamente afetada pelas restrições às exportações. Por quê? Porque a indústria europeia não se limita a usar prata. Ela refina, fabrica e exporta componentes de alta tecnologia baseados nesse metal. De repente, cadeias de abastecimento inteiras estão em risco. E, em segundo plano, a divergência entre Oriente e Ocidente está a acelerar. No Oriente, a prata é valorizada como um recurso finito e estratégico. No Ocidente, continua a ser um parque de diversões de derivados, alavancado, colateralizado e cada vez mais frágil. Esta divisão não é apenas econômica, é filosófica. No Ocidente, o jogo é sobre preço. No Oriente, o jogo é sobre posse. E essa divisão filosófica está agora a transformar-se em política. Os países BRICS estão, segundo relatos, em conversações para criar uma rede de liquidação em metais, permitindo-lhes negociar metais físicos fora do sistema do dólar. A Índia aumentou o comércio bilateral de metais preciosos com os Emirados Árabes Unidos e com a Rússia. A empresa estatal de mineração do Brasil acaba de anunciar novos projetos de exploração de prata. E a Rússia, durante muito tempo ignorada no espaço da prata, está a expandir discretamente a capacidade de refinação nos Urais. Tudo isto aponta para uma única conclusão. O mundo estava a entrar num regime multipolar de metais, no qual a confiança nos sinais de preço da COMEX LBMA que está a erosionar-se rapidamente. E para os investidores, esta mudança é existencial, porque se o preço já não é global e se o fornecimento já não flui livremente, então as antigas premissas deixam de valer. O seu ETF pode não acompanhar o metal físico, os seus futuros podem não entregar, o seu contrato pode não significar absolutamente nada quando mais importa. Pergunte a si mesmo, quanto vale uma reivindicação financeira? Se ela for liquidada em nada, então, aqui estamos, um novo ano, uma nova política da China, um mercado da prata rachado de alto a baixo, promessas em papel a acumularem-se de um lado, metal físico a desaparecer do outro, e entre eles, um abismo de confiança. Deixe-me ser claro, isso não se trata de a prata ir para os $10 ou os $200. Isso é apenas um número, uma manchete, uma distração. Isto é sobre a integridade do sistema, porque quando os mercados já não precificam a realidade, quando os contratos já não são liquidados em substância e quando as regras mudam a meio do jogo para proteger os insiders, então já não estamos a jogar o jogo, estamos a ser jogados. Não estou aqui para lhe dizer o que comprar, nem quando, mas estou a dizer-lhe isto. Entenda o que você possui. Entenda como isso é liquidado. E, acima de tudo,
Entenda a diferença entre exposição e posse, porque quando a música parar, não será o rato mais rápido que sobreviverá. Será aquele que estiver a segurar o queijo verdadeiro. Por isso, partilhe este vídeo. Fale com pessoas em quem confia. E, acima de tudo, permaneça atento, porque a fratura começou. E o mundo está prestes a descobrir quanto a prata realmente vale.